Amém, igreja? Nós continuamos com o trabalho, né? Nós ficamos felizes, estamos agradecidos porque o Senhor tem nos abençoado mais uma vez nesses dias, né? Para continuar com a obra. Sabemos que é uma alegria imensa de ter a oportunidade de louvar o Senhor. E convidamos neste momento agora você de sua casa aí para nos ajudar a entoar cântico ao Senhor, estar conosco junto agradecendo o nome do Senhor. A essência da adoração. Esse é o cântico que nós vamos estar entoando ao Senhor. Que nós possamos, irmãos, viver realmente a essência da adoração ao Senhor. Senhor, do que os olhos
ler a palavra do Senhor conosco, a palavra de Deus, que está escrito lá em Salmo, a palavra do salmista que diz, Salmo 96, estaremos lendo apenas 4 versículos. Salmo 96, do 1 até o 4, fala assim: o convite a todo a terra para louvar e temer ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia, anunciai entre nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Então nós vamos continuar louvando ao Senhor, assim como diz a palavra, né? Que Ele é um Deus que está sobre todas as coisas. Ele é o Deus verdadeiro, aquele que nós podemos confiar e podemos seguir. Possamos olhar para o alvo Jesus Cristo e seguir, porque esse é o Deus verdadeiro, o Deus que nos leva à salvação. Nós estaremos cantando um cântico que fala assim: minha alma canta ao Senhor. Então nós vamos cantar ao Senhor mais uma vez este cântico. Quero que você fique bem à vontade, fique em espírito de oração, deixe que o Senhor fale ao seu coração, mas cante conosco esse cântico. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei, bendiga todo meu ser, ao Senhor, seu nome adorarei. Minha alma canta ao
ainda vamos continuar louvando ao Senhor com esse cântico de número 171, Avivamento. Ele fala assim: renova no Senhor, inspira mais amor. Que realmente nós possamos ser renovados pelo Senhor e possamos inspirar mais amor. Sabemos que o mundo precisa de amor. E com esse cântico, irmãos, eu tenho a oportunidade também de consagrar as suas ofertas, o seu dízimo, a sua vida ao altar do Senhor. Então fique à vontade com esse cântico para consagrar todo o seu ser ao altar do Senhor. Aviva no Senhor. Por esse instante, ó Pai, cada canto que for cantado aqui, ó Pai, receba, Pai, do teu altar, porque foi cantado para o Senhor. Ó Pai, esteja abençoando, ó Pai, essa noite, que passamos a noite abençoada na tua presença, ó Pai, uma noite de descanso, preparando, Pai, para o dia de amanhã. Sabemos que o amanhã nos pertence, ó Pai, mas nós fazemos plano e colocamos em tuas mãos, ó Pai. Se eu faço segundo a tua vontade. Também esteja abençoando, ó Pai, a palavra que vamos receber agora, vindo do Senhor, ó Pai, através do teu servo pastor. Que realmente, Pai, possa vir do Senhor e falar aos nossos corações, que possamos aprender, tirar algo, tirar lição para a nossa vida, através da palavra que virá para nós. Fique conosco, Pai, nos abençoando todo o decor desse culto, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Porque quem chora pra Deus
céu, um dia tudo se encaixa e que hoje te quieta, não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro e por toda sua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Amados, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. E nós leremos do versículo 1 ao 9. Acompanhe aí comigo na sua Bíblia. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra do nosso Deus, amém? Vamos orar? Deus, Pai amado, Pai querido, fala aos nossos corações, pois nós precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Em nome do Teu Filho amado, que nós oramos. Amém. Estudar, compartilhar acerca da carta de Paulo à igreja de Corinto é fazer um diagnóstico da igreja atual, da igreja contemporânea. É colocar um espelho diante de nós para que nós possamos ver que esta carta continua viva e atual. Paulo é levado ao conhecimento da problemática que estava passando essa igreja por intermédio de uma irmã que vai a Éfeso, encontra com Paulo e diz: Paulo, a igreja está passando por divisões, a igreja tem muita contenda, a igreja está se desviando daquilo que foi ensinado por você. E aí Paulo dá essa resposta aqui, que nos serve de aprendizado para os dias de hoje, para a igreja de hoje. E é isso que nós vamos compreender aqui por intermédio da palavra de Deus. O primeiro ponto que fica claro aqui para nós é que no versículo 2 ele diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus.
O primeiro ponto que está aqui é que nós somos, como igreja, separados por Deus. A palavra igreja vem de uma palavra grega chamada eclésia, que significa chamados para fora. Alguns irmãos até fazem uso dessa expressão, querendo colocá-la como uma expressão evangelística, como uma expressão de missões, quando diz assim, chamados para fora, para evangelizar lá fora, para fazer missões lá fora. Mas veja bem, o verdadeiro sentido de chamados para fora é no sentido de que nós somos chamados para fora de um sistema corruptível, de fora para fora de uma sociedade corrupta e corruptível na sua maneira de viver. Nós somos chamados para fora do pecado e somos separados por Deus. Quando isso acontece, nós ganhamos dois endereços. Ganhamos um endereço da igreja que nós congregamos, né? A igreja de Pedro Canário, a igreja ali de Aracruz, a igreja de Praia da Costa. Mas nós ganhamos um endereço muito especial, que é o endereço espiritual. Nós somos separados para fazer parte do corpo de Cristo. Olha que bênção! Somos separados por Deus. E também ganhamos uma dupla cidadania, pois somos cidadãos desse mundo, mas quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós ganhamos uma cidadania nos céus. Amém? Então, o primeiro ponto, nós somos separados por Deus. Mas a Bíblia, a palavra continua a nos ensinar. Aqui no versículo 2, ele diz também assim, na igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados, aos separados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Nós, como igreja do Senhor, primeiro, somos separados por Deus. Segundo, nós somos chamados à santificação. Ou seja, toda pessoa que crê em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador se torna santo. Sede santos, porque eu sou santo, assim diz o Senhor. Existe uma igreja que nos diz e ensina que santos são aqueles que morrem e depois passam por um processo de canonização. Mas não é isso que a Bíblia nos instrui, não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos fala que ser santo é estar em Cristo. A santificação, então, é um ato nesse momento. Quando eu pertenço a Deus, eu sou um santo do Senhor. Mas a santificação também é um processo, ela é processual, ou seja, veja bem, nós quando somos de Cristo, quando nós estamos em Deus, nós passamos aqui por um processo. Aqui o texto parece redundante, mas não é. Ele diz, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, ou seja, um ato. Você já é santo. Aí ele continua, e chamados para serem santos. Então, é redundante? Não, não é não. Porque nós somos santos quando aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador. Mas também estamos continuamente e progressivamente em um processo de ser a imagem de Cristo. Então, a santificação também é um processo. E esse processo, pastor, quando ele vai terminar? Quando ele tem o seu fim? Esse processo terminará no dia que nós seremos glorificados em Cristo Jesus. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, a igreja do Senhor é separada por Deus. A igreja do Senhor é chamado à santificação. E o texto aqui, ele continua a nos orientar, ele continua a nos instruir. Aqui no versículo 4 a 6 diz assim,
Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Aqui vem um ponto muito importante. Nós, como igreja do Senhor, nós somos enriquecidos na graça de Cristo Jesus. Amém? Todos aqueles que estão em Cristo são ricos. Não existe pobre em Cristo Jesus. Não existe. Nós somos enriquecidos em toda palavra, em todo conhecimento. É o que o apóstolo Paulo nos diz aqui. E não existe tesouro maior, não existe bem mais precioso do que conhecer a Deus e prosseguir em conhecer ao Senhor. Olha que maravilha, ser enriquecido em toda palavra. Toda vez que eu busco a Deus na palavra, toda vez que eu busco conhecer a Deus, eu erro menos, eu sou enriquecido através da palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, como igreja do Senhor, nós somos separados por Deus. Como igreja do Senhor, nós somos chamados à santificação. E como igreja do Senhor, nós somos enriquecidos na graça de Deus. Amém? Mas só que o texto continua, graças a Deus, ele continua a nos ensinar. Aqui no versículo 7, veja bem, de modo que não lhe falte nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Nós, como igreja do Senhor, esperamos pelo quê? A resposta está aqui. Nós esperamos a vinda do nosso Redentor, do nosso Salvador Jesus. E nisso, nessa fé, você não pode vacilar, você não pode titubear. Todos os dias você precisa afirmar: o Senhor Jesus voltará. E essa fé é que nos faz ficar aquecidos na nossa busca pela santidade. Essa fé faz com que nós não possamos nos descuidar, ficar atentos, pois nós não sabemos nem o dia e nem a hora da volta do Filho do Homem. Por isso precisamos todos os dias viver uma vida de santidade. Mas aí continuando, já aprendemos aqui, primeiro, a igreja do Senhor, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, nós somos separados por Deus. Como igreja do Senhor, nós somos chamados à santificação. Como igreja do Senhor, nós somos enriquecidos da graça de Deus. Como igreja do Senhor, nós esperamos a volta do nosso Redentor. E aqui no versículo 8 a 9, acompanhe comigo. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja bem, o último ponto é que como igreja do Senhor, nós podemos contar com a fidelidade de Deus. Nestes versículos aqui, o apóstolo Paulo, ele nos diz, ele afirma que nós temos que permanecer firmes até o fim, porque seremos irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus. Nós temos a segurança na salvação que o Senhor nos dá. Nós temos segurança de estar nas mãos de um Deus maravilhoso, pois temos a certeza, como está descrito lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la em nossas vidas. Amém? Nós podemos ter a certeza, como é bom ter essa certeza de que os problemas da vida não podem nos tirar das mãos do nosso Deus. Depois você lê aí João 10, 28. Nós temos a certeza de que nada poderá nos afastar do amor de Deus. Depois você lê aí Romanos capítulo 8. Mas precisamos
ter uma vida de santidade. Conta-se que uns saltimbancos, né, esse pessoal que trabalha no circo, apresentando números, ele tinha um número onde ele deixava que uma cobra jiboia se enrolasse no seu corpo. E ele, de forma espetacular, ele conseguia se livrar dessa cobra. Até que um dia, ali naquele número, ele se deixa envolver pela cobra e a cobra começa a apertá-lo muito. E aquele homem grita desesperadamente, mas a plateia, as pessoas acham que aquilo ali faz parte daquele número, daquela apresentação. Até que num determinado momento aquele homem cai morto no chão. E aí todo mundo se desespera, todo mundo fica assustado com aquilo. Mas é interessante um comentário de uma pessoa que está saindo do circo e diz assim: olha, este animal, por mais que o homem possa pensar que conhece, uma cobra continua sendo uma cobra. Eu quero acrescentar a isso. Por mais que você conheça, por mais que você saiba sobre o pecado, por mais que você ache que pode domar o pecado continuará sempre sendo pecado e um dia ele irá te matar. Por isso que precisamos ter uma vida de santidade, longe do pecado e agradando a Deus. Pois o ladrão, o inimigo das nossas almas, só vem para matar, roubar e destruir. Meu irmão e minha irmã, você, igreja do Senhor, permaneça firme e constante, seguros da salvação em Cristo Jesus, vivendo uma vida de santidade, pois a santidade é a marca de um cristão verdadeiro. Amém? Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Fica aqui o abraço do seu pastor, do pastor Chicão, a todos vocês. Deus assim nos abençoe. Amém.